Boa tarde, pessoal. Deixa eu ajeitar rapidinho a câmera aqui, que eu quero ficar bem enquadrado aqui, ó. Isso. Boa tarde, pessoal. Vocês me conhecem, eu sou o engenheiro Levi. Tá certo? Enfim, eu tenho algumas engenharias, mas estudei muita física. E eu queria falar hoje sobre um assunto, deixa eu ajeitar o tripé aqui, chamado aquecimento global, tá? O aquecimento não é global, ele é pontual, tá certo? Ou seja, o nosso planeta, ele está inserido no espaço. Ele não é o aquecimento não é global. Não se pode isolar, vamos dizer assim, o ecossistema, entre aspas, físico do planeta fora do espaço. Ele recebe interferências, radiações dos solares, radiações interestelares. O universo está em expansão, está se resfriando. O que houve na era glacial foi quando a teoria do meteoro, que extinguiu os dinossauros, nós temos os tubarões, que são animais de pré-históricos, segundo alguns biólogos. Então, quando atingiu esse meteoro na Terra, então fechou a estratosfera, impediu a entrada dos raios solares para a fotossíntese das plantas, e aí houve sim a extinção dos dinossauros. Mas depois isso passou. Eu creio em Deus com a criação. Os que não creem, foi o surgimento da vida espontaneamente, respeitando os agnósticos. Eu não estou falando aqui de religião, futebol e política. Eu creio em Deus, mas não quero misturar os assuntos. Eu estou falando fisicamente. Não existe essa de aquecimento global. Não existe. O aquecimento ele é pontual. Você quer ver um exemplo? Eu moro aqui em Icaraí, na fronteira com Icaraí, Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Via Láctea. Universo em expansão. Existe um bairro aqui perto que ele tem mata, e ali é frio. Então, claro que se você desmatar, você vai aquecer o local pontualmente. Pontualmente. Não globalmente. Claro que a gente tem que coibir o desmatamento, eu sou a favor disso, para que não haja aquecimento pontual. Isso não tem nada a ver com aquecimento global, porque a Terra é grande pra caramba, para o homem interferir na temperatura da Terra. Tá certo? É isso que eu quero comentar aqui e provar pelas 3 leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, vou falar aqui da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Ela diz o seguinte, que a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, também conhecida como princípio de Joule, e este postulado admite que diversas formas de trabalho podem ser convertidas uma nas outras, elucidando que a energia total transferida para um sistema é igual à variação de sua energia interna, ou seja, em todo processo natural a energia do universo se conserva, sendo que a energia do sistema, quando isolada, é constante. Então, o somatório de energia do universo é constante. É a primeira lei da termodinâmica. Eu não vou voltar atrás dessa lei da termodinâmica, porque para mim as leis físicas são as leis de Deus. Você vê esse avião, infelizmente, que caiu aí em Chapecó, faltou gasolina, a gravidade puxou, contra a lei de Deus não tem como. Então, infelizmente, mas as leis de Deus são as leis físicas que regem o universo, por isso que a física é tão difícil de entender. Quando der as fórmulas prontas é muito fácil, agora quero ver de chegar nas fórmulas, e ela é comprovada através dos experimentos. Então a primeira lei da termodinâmica, eu não vou falar mais nessa lei, vou para a segunda e terceira lei, é que o somatório de energia em joules do universo é constante. Então não tem como o aquecimento ser global, universal. O aquecimento ele é pontual. Pela primeira lei da termodinâmica, o que acontece é trocas de calor. De um ponto vai para outro ponto. Tá certo? Essa é a primeira lei da termodinâmica. O universo está em expansão e está esfriando. Houve um pulso de aquecimento com a queda desse teórico meteoro. Se não me falha a memória, foi na América Central, no México, né? E acho que o México com os Estados Unidos, não me falha aqui a memória, dessa teoria, e que criou uma grande
fuligem, né? Porque aquilo equivaleu a milhares e milhares de bombas atômicas, a queda de um meteoro chocando na Terra. Eu acho até que as armas nucleares devem ser direcionadas realmente para proteger a Terra desses meteoros. Enfim, então aí entrou a era glacial, que extinguiu os dinossauros porque não penetrava a luz, e a luz fez com que a vida na Terra tivesse uma grande decadência, tá? Uma grande decadência. Mas depois, como o universo está em expansão, foi se resfriando, a coisa foi recuperando. De certa forma é senoidal. Então o aquecimento não é global, ele é pontual. Se você diz aqui, por exemplo, no bairro de Santa Rosa é quente, em Niterói, porque não tem quase arborização. Mas no bairro de Pendotiba, aqui perto, é frio, porque tem arborização. Entendeu? Então temos que coibir sim o desmatamento, claro, mas esse aquecimento não é global, ele é pontual. Ele é pontual, coibir o aquecimento pontual. Tudo bem, mas ele não é global, porque senão contraria a própria lei da termodinâmica, que diz que o somatório de energia do universo em joules é constante, e a Terra não é isolada do universo. A Terra está no contexto do universo, tá certo? Então, na minha opinião, o aquecimento ele não é global, ele é pontual. A interferência do homem no aquecimento da Terra é muito pequena, a não ser que haja, infelizmente, uma catástrofe, uma guerra nuclear de tamanhos estratosféricos que cheguem aos megatons do meteoro que atingiu a Terra e houve a extinção dos dinossauros. Mas fora isso, se não houver uma guerra nuclear, se não houver uma queda de meteoro, a interferência do homem no globo, não mesmo porque ele está no universo, e essa energia se dissipa pela estratosfera, pela ionosfera, tá? Você tem explosões solares de alta magnitude, a Terra tem um campo magnético que repele isso. O aquecimento não é global, ele é pontual. Tem que ser empreendido esforços para debelar o aquecimento pontual, não o global. Tá? O global seria só se houvesse um meteoro ou uma guerra, uma terceira guerra mundial com armas nucleares para tudo quanto é lado. Aí sim poderia causar vamos dizer assim, uma baixa, tá? Na população, né? Nos vegetais, nos animais e no ser humano, tá? Mas não acredito nem na extinção, não, tá? Na extinção não, porque não tem como, a não ser que haja uma guerra nuclear nas proporções do meteoro que bateu da península, se não me falha a memória, de Yucatán, e que gerou a era glacial com aquela poeira, impediu a entrada dos raios solares, e aí sim a Terra se resfriou demais, extinguindo os dinossauros. Eu acho que o tubarão, porque está lá debaixo d'água, que é um animal pré-histórico, ele conseguiu sobreviver. Mas eu não estou falando aqui de religião, futebol e política, respeito os agnósticos que creem em Deus pela fé, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio em Deus pela fé, e quero desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos, e ressaltar, sob a minha opinião e baseado nas leis da termodinâmica, que o aquecimento não é global, ele é pontual, e ele tem que ser coibido. O aquecimento pontual tem que ser coibido, claro, tá? Porque eu estou falando, aqui tem um bairro chamado Santa Rosa, do lado de Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, que é quente. Tem um outro bairro ali pertinho que é arborizado, a beça, chamado Pendotiba, é frio. Então o aquecimento é pontual, não é global, não é global. Então a primeira lei da termodinâmica fala que o sistema de energia em joules do universo é constante. A Terra está inserida no universo e também dissipa calor pelo universo, pelo espaço, pela nossa Via Láctea. A Via Láctea pelo espaço. A Terra não é uma coisa fechada, hermética. Não é. Ela também tem contato com a estratosfera, a ionosfera e com o espaço sideral. Tá certo? A segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, diz que o somatório de energia em joules do universo é constante, então isso aí não pode variar. Logo, o aquecimento não é global, ele é pontual e tem que ser coibido, mas é o pontual. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: a quantidade
de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo. Ou seja, todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Se você não manter um sistema organizado, a entropia é a qualidade de desorganização. Se você não varrer a casa fica suja. Então, todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar. Ou seja, a entropia tende a se agravar. Essa é a segunda lei da termodinâmica. E a terceira lei da termodinâmica, deixa eu olhar aqui, que eu sou um cara humilde, gosto sempre de consultar, eu não sei tudo, sabe é o cara que sabe que nada sabe, tá certo? Estou sempre estudando também e aprendendo. Então, a gente, essa ilusão de que o cara é mais velho e sabe tudo, não. Ninguém é totalmente maduro quando falece. Não, isso não existe. A gente está sempre aprendendo, independente da idade, tá? Isso eu vi até num vídeo do Keith Richards, o vocalista dos Rolling Stones, tá certo? Ninguém é totalmente maduro. A gente está sempre aprendendo. Eu estou sempre procurando contribuir com um estudo, que é a única coisa que a gente tem que investir mesmo no estudo. O estudo que é a mola do mundo. O dinheiro não é a mola do mundo. O estudo é a mola do mundo. As grandes descobertas são a mola do mundo. A tecnologia é a mola do mundo. Aí o dinheiro é uma decorrência. E para mim Deus é soberano, na minha opinião, porque é subjetivo isso. Tá? E a terceira lei da termodinâmica que diz o seguinte, para terminar, um Feliz Natal a todos, que a entropia tem um valor mínimo quando a temperatura tende ao zero absoluto, que é menos 273,73 graus Celsius. Quando a temperatura tende ao zero absoluto, a entropia e desorganização tende a um valor mínimo. Logo, para finalizar, eu quero desejar um Feliz Natal e Feliz Ano Novo e continuar incentivando aos nossos estudantes, que eu acho que o estudo é a mola de tudo. Tá? O estudo é a mola de tudo. Tá certo? Dentro da ética cristã, dentro de uma ética moral, a ética cristã em estudo é que é a mola do mundo. Tá? Não é o dinheiro que é a mola do mundo. O dinheiro é decorrência da ética cristã, da ética moral e do estudo. É decorrência e sendo bem empregado. Tá certo? Enfim, estou falando aqui de religião, futebol e política, respeitando os agnósticos, mas eu creio pela fé, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê e se espera, então eu creio na Bíblia que pela fé que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, respeitando todas as religiões, e não estou falando aqui de religião, futebol e política. Então, a primeira lei da termodinâmica, o somatório de energia do universo. A Terra está no universo, ela não está um sistema isolado. O somatório de energia no universo em Joule é constante. Segunda lei, todo sistema deixado à sua própria sorte tende a se desorganizar, a entropia tende a aumentar. E a terceira lei da termodinâmica diz que próximo ao zero absoluto, a entropia tende a ser zerada. Baseado nessas três leis da termodinâmica, eu concluo que o aquecimento não é global, nem o homem tem poder para interferir no aquecimento global da Terra, a não ser se caiu um meteoro enorme, como caiu na Península de Yucatán e resultou na extinção dos dinossauros, que é um fato também. Eu não tenho condições de explicar tudo, porque a própria Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nem tudo está revelado, então eu não tenho condições de explicar tudo. Eu estou sempre aprendendo, mas fora que cai um meteoro dessa magnitude na Terra, ou que haja uma guerra nuclear catastrófica, não vai haver uma nova era glacial, nem vai haver esse tal aquecimento global, porque o homem o homem é tão pequeno, a influência do homem é tão pequena na industrialização, é tão pequena em relação ao globo, que está no contexto geral, que ele não causa o aquecimento global. O aquecimento é pontual, baseado nas três leis da termodinâmica, dentro da minha opinião, baseado nas três leis da termodinâmica, porque a Terra não é um sistema isolado, a Terra está no contexto todo. Logo, na minha opinião, de Levi, o aquecimento não é global, ele é pontual e tem que ser coibido, lógico, pelo bom senso tem que ser coibido o desmatamento e o aquecimento pontual, mas ele global ele não é não, tá? A não ser que caia um outro meteoro daquele, como ocasionou pela teoria a extinção dos dinossauros. Então, o aquecimento não é global, baseado na lei da termodinâmica, o aquecimento é pontual e tem que ser coibido sim, o aquecimento pontual.
Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E me deem licença, eu vou desligar a câmera. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela atenção, obrigado pelo YouTube. Eu estou aqui só para contribuir com os estudantes de física, porque, na verdade, o nosso universo ele é todo físico. Não vamos fugir disso. Ele é todo físico. Quando vem tirar a pressão, não, só a pressão, o médico geralmente, respeitando os médicos, não é isso não. Ele fala, não, é porque quando você mede a pressão, não é igual na física. É igual na física, sim. A nossa pressão é hidrostática, só que nós temos elementos químicos que alteram o comportamento da pressão hidrostática. Mas tudo é físico. Tá? Nós somos hidrocarbonetos, nós somos orgânicos e inorgânicos, mas tudo está debaixo das leis da física, da química e da matemática, que são, para mim, é a tinta da caneta que Deus fez o universo, o arquiteto desse universo. Respeitando os maçons, não sou maçom, mas respeitando os maçons, mas creio que sim, que Deus é o arquiteto do universo. E a tinta da caneta, ou a caneta que ele gerou, que ele escreveu nosso universo, são 3 canetas: física, química e matemática. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, e um abraço a todos, e um Feliz Natal, tanto às pessoas no Brasil como em todo o mundo, e vamos procurar ter paz, a paz de Cristo no qual eu creio. E um abraço em nome de Jesus Cristo a todos, porque a gente não merece nada, pela graça de Deus, que quer dizer favor imerecido. Que Deus abençoe a todos, no qual eu creio em Jesus Cristo, e também que abençoe aos que não creem, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Um abraço, me dá licença, eu vou desligar a câmera. Muito obrigado, e que Deus proteja a todos em nome de Jesus Cristo. Abraço. O aquecimento não é global, ele é pontual, e tem que ser proibido pontualmente. Um abraço em nome de Jesus Cristo. Me deem licença, vou desligar a câmera.